Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você o que você pode fazer quando você começa a se sentir oprimido pela vida, né? E também a gente pode representar isso como se fosse sobrecarregado, né? Então, imagina que várias coisas que aconteceram ao longo da sua vida meio que te levam a pensar sobre determinados tipos de coisas, né? Então, que a vida é difícil, que na verdade dinheiro não é só pra mim, né, que aliás nem é pra mim, né, às vezes mesmo ser feliz num relacionamento. Então, basicamente como se fosse um conceito, né, de sobrecarregamento, né? A gente pode dizer de opressão no sentido de não no sentido às vezes que o pessoal leva alguns objetivos partido político, grupos sociais, minoria, não tem nada a ver com isso. Tem a ver de você se sentir pressionada, sobrecarregada. E o que significa estar sobrecarregada, sobrecarregado? Você sente que existe um fardo, né, dentro de você, né? Até a gente fala isso, inclusive vai ter um link aqui na descrição que a gente vai falar sobre isso, que às vezes pode ser o que você precisa, né? Que é o que? Você precisa desintoxicar, você precisa reprogramar que muitos pensamentos que você tem, né, numa ordem diária, muitas situações que às vezes revoltam para você do mesmo jeito, só que parece, sabe, parece novela, parece seriado, mas muda as personagens ao longo da sua vida, mas parece que a situação é a mesma. Tem gente que se sente assim. Parece que na verdade você tenta, tenta, tenta e as coisas retornam sempre ao mesmo status quo, ou seja, a mesma ordem vigente, as mesmas situações, e parece que nada está mudando. Sobrecarregar-se, sentir desse jeito, é sentir parada, estática, inerte. E nesse sentido, várias pessoas se sentem assim. Mas não que a sua vida esteja parada, porque não tá, né? Até se a gente pensar numa outra perspectiva, né? Saindo numa perspectiva micro para uma macro, se eu te observasse, né? Então aquele conceito do observador observado da física quântica, observar você de fora da Terra, né? Numa nave alienígena, por exemplo, né? Te observar, eu sei que na verdade a Terra está girando, né? Fora isso, todo o planeta está girando. Está girando em relação a ele mesmo, em relação à Lua, em relação ao Sol, em relação aos outros astros, planetas, em relação ao sistema, em relação às galáxias, em relação ao universo, em relação ao multiverso. Então não existe parada, não existe. Esse é um conceito aprendido. Por isso que estar sobrecarregado, sobrecarregado, muitas vezes é um estágio que, na verdade, até existe isso na frequência vibracional, que é o estado neutro. Não tá bom, mas também não tá ruim. E aí, no caso, o que acontece? Você fica mediana em relação à sua vida. Por isso que é importante, né, alguns aspectos que eu vou trabalhar aqui com você. Então, o primeiro deles é admita as suas preocupações e a sua ansiedade, né? Muitas vezes, por exemplo, as coisas não estão saindo, Diego, do jeito que você gostaria. Você fala assim, né? Pô, às vezes não está indo, não está funcionando do jeito que você imaginava que poderia girar. Então, assim, será que na verdade você não está admitindo que precisa de ajuda? Ou mesmo, será que na verdade você não está admitindo que tem um problema na sua mão e você não quer resolver? Por isso que admitir que você sabe alguma coisa é muito mais importante do que você saber e não fazer nada, né? Porque a partir do momento que você sabe, as coisas se resolvem. Mas a partir do momento que você não sabe, as coisas ficam meio que girando, é como se fosse um efeito dominó, ele vai e volta, mas a gente fala aqui dentro da alquimia da mente que é o efeito sanfona quântico. Vai, mas volta, vai, mas volta. E aí, no caso, parece que são as mesmas situações, como eu falei no começo do vídeo, do podcast. Por isso que é tão importante. Admita suas preocupações, mas não é só admitir, ah, não, eu tenho isso, eu sei, eu tenho aquilo, isso aqui está sobrecarregando desde quando eu era criança, desde que eu tive aquele relacionamento, desde o meu divórcio, desde o momento que, na verdade, eu briguei com meu filho pela primeira vez, ou mas desde o momento que, na verdade, eu não fui promovido, e aí, no caso, isso me magoa até hoje. Né? Então, assim, admita que isso aconteceu. Não tenta fugir disso, né? Porque a partir do momento que você foge, você é o que está também não querendo resolver. E aí, no caso, esses tipos de situações, elas tendem a se repetir com uma maior frequência, porque não é algo que você gosta de trabalhar, tá? Então isso é muito importante. Outro aspecto, deixe a área quando você se sentir sobrecarregada, sobrecarregado. Então imagina assim, às vezes você está estressada com uma situação, você está estressada com uma pessoa, ao invés de você descontar nessa pessoa, a gente fala até de, por exemplo, elementos da alquimia da mente, né? Então, esse elemento de você descontar tem muito a ver com emoção, que tem muito a ver com o elemento água, né? Se você não tiver um bom relacionamento com o elemento água, você costuma o quê? Sempre descontar nas pessoas, porque é emoção. Não que isso não esteja acontecendo, ou mesmo você não esteja sentindo, mas você não pensar antes de fazer as coisas vai trazer sempre consequências negativas, porque na maior parte das vezes você vai se arrepender depois, tá bom? Então, nesse caso, é preferível uma dica de ouro: saia do lugar, né? Então,
Olha, eu entendi o que você me falou, né? Eu não concordo, mas deixa eu dar uma volta, depois a gente volta a conversar. Alguma coisa nesse sentido, tá? Isso tem a ver tanto com o seu cônjuge, namorado, namorada, noiva, noivo, ou mesmo, sei lá, com a situação que você esteja vivendo no seu relacionamento, ou mesmo no trabalho, principalmente. Porque essas situações podem chegar até você, né? Você começa, por exemplo, a não saber como lidar, quer também resolver na hora, porque você acha que na verdade não pode esperar, porque muitas vezes é assim, né? Um sentido de não pode esperar para amanhã, né? Lógico que pode esperar uns 5, 10, 15 minutos. Isso é óbvio que dá. E aí, no caso, só de você levantar-se, dar uma volta, você, na verdade, até mesmo ter um contato com a natureza, respirar, né? Então, a meditação, né, a espiritualidade, inclusive, tem a ver com respiração. A origem, a verdadeira origem é o Atman, né? Que tem a ver com os Vedas, mas antes dos Vedas, né, tinham outros livros nas antigas civilizações, o quê? Para sempre te conectar com algo superior, né? Então, quando você inspira e expira, né? Então, só de fazer isso você já, né, já deixa essa energia para fora, né? Você usa o seu sistema linfático também para limpar suas células. Logicamente que o seu corpo ele tenta entrar em maior homeostase, depende de pessoa para pessoa, depende de como você tiver, inclusive tomando medicamento, às vezes você está tomando outras coisas, né? Isso interfere logicamente nesse equilíbrio. Mas voltando numa forma basilar, logicamente que isso pode te ajudar muito em relação ao seu processo de se equilibrar novamente, né? Outra coisa que pode te ajudar bastante nesse processo de você estar sobrecarregada ou mesmo oprimida pela vida tem a ver com afirmações. Então, assim, se você, na verdade, se acha a pessoa que não é capaz, você tá certa, né? Mas, se você também faz o contrário, se você se considera a pessoa capaz para resolver todos os problemas da sua vida, logicamente que você também é capaz. Então, assim, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A mesma coisa, pensar negativo ou pensar positivo dá o mesmo trabalho. Por isso que é tão importante. Use afirmações. Né? Use afirmações todos os dias. E não é apenas algo lei da atração ou mesmo autoajuda barata. Não se trata disso. Porque são padrões. Você tem que analisar que a sua vida é padrão. Existe alguma coisa. Por mais que você fale, ah, mas eu não gosto de rotina. Existe uma rotina. É engraçado porque quando a gente começa a pensar em fatos, né, então usar o neocórtex, começar a pensar racionalmente, cognição, mente logos, lógica, você começa a ver que todo mundo que, mesmo que fala que não tem rotina, tem uma rotina e repete os mesmos padrões. Inclusive, às vezes, fala que não faz uma coisa, mas faz. Então, ou seja, tem muita hipocrisia nisso. E aí, no caso, entra você, né? Por que você não consegue repetir afirmações positivas? Afirmações, não só afirmações, uma frase, né? Que no presente, principalmente, ou mesmo no primeiro pessoa do singular, né? Mas você não consegue falar bem de você. Né? O problema não está na afirmação, tá? O problema, às vezes, na sua própria autoestima, autoconfiança. Você não se acha capaz. Aí não tem a ver com a frase, tem a ver com você. Por que você não se acha dessa maneira? Por que você acha que não é capaz? Por que você acha que, na verdade, não tem competência? Né? E aí entra uma série de fatores que tem para trabalhar, mas aí depende só de você também entender a origem, por que na verdade você não se dá o valor que merece, né? E aí, logicamente, que tem alguns aspectos aí que só você pode resolver, tá? Outro aspecto, faça respirações. E, logicamente, que você respira todos os dias, né? Senão você não estaria vivo. O grande lance é faça respirações conscientes, né? Então, por exemplo, nós temos movimentos voluntários e involuntários no nosso organismo. Então, por exemplo, eu estou aqui como se fosse fazendo bíceps, né? Esse aqui é um movimento voluntário, mas nós temos os movimentos involuntários. Seu coração batendo, o seu cérebro, né, criando aí as sinapses cerebrais, né, dendrito, axônio, né, passando aí mensagens químicas, elétricas. Tem o pulmão, né, enchendo de oxigênio, né, liberando gás carbônico. Fora isso, todo o seu sistema circulatório, nervoso, linfático, entre outros sistemas, né, conjuntivo, tudo girando, tecidos, tudo girando ao mesmo tempo. Mas se você começa a respirar conscientemente, né, voluntário, então, peraí, eu vou inspirar e expirar, você vai ver que, na verdade, pô, você sente uma coisa boa, sabe? E depende de pessoa para pessoa. Você não precisa ficar forçando a barra sua, mas faça, entendeu? O grande lance não se trata de fazer desse jeito ou desse jeito. Faça do seu jeito, mas, pô, você vai se sentir bem, entendeu? Respiração nunca é ruim. E quando você faz voluntariamente, você presta atenção na sua inspiração, segurar a respiração também e soltar, você vai ver que as coisas vão tomar uma outra perspectiva, tá? E outro aspecto você pode usar, por exemplo, como se fosse uma auto-hipnose, né, para estresse e o alívio. Imagina assim, que você começa a raciocinar, a pensar em relação ao que você está fazendo. Será que é isso que eu quero? Será que, na verdade, esse estresse ele foi um estresse gerado por alguma preocupação que nunca aconteceu?
né? Tem muita coisa, na verdade, que as pessoas sofrem, mas elas não vivenciaram isso. Elas estão o quê? Vivendo o excesso de passado, porque no passado alguma coisa não deu certo, e elas acham que isso vai se repetir. E como você acha que vai se repetir, é uma preocupação, não é algo material, entendeu? Algo tangível. Por isso que é tão importante como se você fizesse uma auto-hipnose. Perceba que muitas situações que você fala que está sobrecarregado, elas não são factuais. O que acontece? Elas não são tangíveis. São apenas situações que você acha que podem acontecer. E como são situações que não aconteceram, se você não cuidar de você, não mesmo cortar, né, esses laços, jogar fora mesmo esse tipo de condicionamentos que você fez, porque quem que fez esse condicionamento em relação a sofrer à toa foi você, né? E logicamente, Diego, mas meu caso é diferente. Sim, todas as pessoas têm casos diferentes, mas você continuar pensando do mesmo jeito já é uma escolha tua. Qualquer profissional vai falar isso para você também. Então, assim, se você quer contar com a nossa ajuda em relação a esse processo, que pode ser um processo meio doloroso, é meio difícil, você não quer trabalhar nisso, clica no primeiro link da descrição. Né? Tem um curso, um treinamento, que a gente já ajudou milhares de pessoas no mundo inteiro em relação a esse tipo de condicionamento de programação. É fácil, é simples. Só clicar para você saber mais no primeiro link da descrição aqui do podcast ou do vídeo para saber mais, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.